Bom, página 59, essa é a segunda aula, tá? A segunda aula a respeito do assunto de costumes e cultura. Culturas e costumes e cultura. Vamos lá. Bom, então nós vamos falar agora com os cuidados com o corpo na unidade 2. Hábitos alimentares, no capítulo 1 aí vai falar dos hábitos alimentares e a noção da vida saudável em Israel. Ok? Bom, alimentação sob a perspectiva bíblica. Nós estamos olhando aqui na perspectiva bíblica. No Antigo Testamento, sugere que antes da queda do homem, em Gênesis 2,16, o homem alimentava-se só de legumes, verduras e tudo mais. Ok? Concorda? Então o ato de comer carne vem do pecado. Vem do pecado, vem depois, o homem mata o animal. Mas até aí, pela Bíblia, a gente chega a entender, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então o homem vivia de frutas, legumes e a sua dieta era baseada em vegetais e legumes, tá? Proteína e sem nenhuma proteína animal. A proteína vinha de outros alimentos. Ok? Bom, aí depois da queda do homem que nós vamos ver aí o hábito de comer carne de animais, né? Vamos lá. E como era no Antigo Testamento? O que se alimentava? Fala aí um alimento aí que os israelitas comiam. Quem sabe me dizer? Ai, Marcelinho. Eles ficaram com saudade do que lá, quando eles estavam no deserto? Saudade dos pepinos, né? Dos melões. Lá em Egito a gente tinha melões, tinha pepino. Então comia pepino, melão, né? E azeitona, a Bíblia vai falar da azeitona, vai falar da tâmara, vai falar e outras frutas aí, grãos, como muitos grãos, né? Como trigo, cevada. Era a base alimentar deles, tá? Os rabinos tinham um provérbio que dizia: comer durante o dia é como jogar pedras em um cântaro de vinho. Ou seja, os judeus tinham duas refeições principais. Era um calendário que eles tinham, né? Exatamente. Tinham duas refeições principais. Qual que era? Pela manhã e pela noite. Geralmente o judeu não almoçava. Ele comia uma refeição reforçada pela manhã e a melhor refeição, na verdade, ainda era à noite. Ok? Dificilmente para o judeu comer durante o dia, só se fosse uma festa, no Shabbat, ou no sábado ali, né? Muito raro, umas bodas ou algo do tipo. Tanto é que existe, os rabinos dizem esse provérbio: comer durante o dia é como jogar pedras em um cântaro de vinho. Em outras palavras, destrói o estômago. Tá? Somente em casos específicos, nos sábados ou após a reunião da sinagoga, isso acontecia, mas não frequentemente. Ok? Também não se podia comer em pé. Comer para o judeu, irmãos, era uma reverência muito grande. Tinha que ser feito com adoração a Deus, agradecendo a Deus. Eles agradeciam a Deus pelo alimento, oravam. Quem tem o hábito de orar antes de comer? Toda refeição você deveria agradecer a Deus. Toda refeição. Mas só porque Deus falou comigo, depois eu olha aí. Até então não tinha. Porque o alimento para os judeus era algo sagrado. Tanto é que você não podia comer em pé, pois a refeição era algo sagrado, deveria ser feito com reverência, calma, tempo e, acima de tudo, com ação de graças para com Deus que proporcionou o alimento ao ser humano. Isso está no ponto 1, 2 aí, tá? Que proporcionou o alimento ao ser humano. E aí eu perguntei: quem ora aqui ora pelo alimento? Quem ora come em pé? Come correndo? A refeição tinha que ser feita pausadamente, com agradecimento a Deus, porque Deus deu o alimento. Por isso que a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa no favo de mel, diz o provérbio. Mas para o faminto, até o amargo é doce. Tá? Quem conhece essa fruta aqui? Um pouquinho? Parecido, né? É a tâmara. Parecido. Tâmara. Tâmara. Quando a Bíblia diz para Israel que daria uma terra que mana leite e mel, não era mel de abelhas, era mel de tâmara.
tá? Uma terra que manda leite e mel. Era mel dessa fruta aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui já ela é processada, tá? Ela é doce. Era uma das guloseimas das crianças. O doce das crianças naquela época não era chocolate, não era fine. O que era? Era o mel e as tâmaras, tá? Pastor, tem alguns que falam que o mel que João Batista comia era tâmara. Provavelmente sim. Tá? E a base alimentar dos judeus era o pão. Na nossa cultura, qual que é a base alimentar? Arroz e feijão. Por exemplo, na Cordilheira dos Andes, o peruano sabia que a base alimentar para eles é a batata. É a base alimentar. Para o indígena, é a banana. É a base alimentar. Mesmo os dois, todas elas têm carboidrato. E para os judeus era o pão. Por isso que, como que vai dizer a oração do Pai Nosso? O arroz e feijão nosso de cada dia. Para a nossa cultura a gente seria isso. O arroz e feijão de cada dia nos dai hoje. Para eles era o pão. Tá? O alimento indispensável para os judeus. Era a base alimentar, por isso que vemos na oração do Pai Nosso, Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Comum pedir e era comum você chegar num lugar, o pão geralmente era feito de uma roda, assim. Até em Israel, até hoje assim, pão pita, né? Então me dá uma roda de pão. Ou me dá 2 rodas de pão, 2 rodas só. Era comum, tá? Comer pão significava fazer uma refeição. Se comer um pão, falar, vamos sair. Que era a base alimentar deles, ok? Carnes somente em ocasiões especiais. Somente em festas mesmo, não era comum comer carne. O peixe não, que ficava à beira do mar ali, era comum quem morava à beira do mar ter peixe, tá? Azeitonas também era feita como era feito nos dias de hoje. Ok? Naquela época era dado um prato só para a pessoa. Você ia comer aquela comida. Você não tinha self-service ali não. Chegava lá e tirava, e te dava. No Peru hoje é assim, até hoje. Ele vai te dar um prato, aquele é a sua refeição daquele dia, tá? Não tinha ideia de pegar o quanto você quisesse. Olha aqui isso aqui agora. E deixar sobrar pratos nos pratos seria a pior ofensa contra Deus e contra aquele que você convidou. Até hoje. Você convidar alguém, ou ser convidado, e você deixar comida no prato, era uma ofensa muito grande. Viu? Bom, professor Marcos. Então, quem aqui deixa comida no prato? Tem alguém aí? Irmãos, depois que eu fui para o Peru, por dezenas de vezes, eu aprendi a nunca mais deixar comida no prato. Eu vi o quanto é difícil. Tem gente que joga comida fora. Quem já jogou comida fora aí? Certo? Isso, para um judeu, você jogar comida fora é uma ofensa muito grande diante de Deus. Quem é que te deu o alimento? Quem é que te deu o alimento? Deus. Deus. Agora você joga aquilo que Deus te deu fora. Você imagina você dando um presente para alguém, a pessoa olha para aquele presente e fala, joga no lixo. Como você se sente? Hein, José? Já parou para pensar nisso? Pois envolvia um desperdício da dádiva de Deus e da hospitalidade do companheiro. Então, nunca vá na casa de alguém e deixe comida no prato. Nem na sua casa. Tá bom? Bom, como que era feito o vinho? O que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Lagar. Então, como era? Esse aqui é um lagar já bem moderno, tá? Moderno. O que as pessoas faziam? Jogavam as uvas aqui dentro, descalços, né? Descalços. Eles ponhavam aqui as uvas, seguravam uma corda e ia pisando as uvas. Quando a Bíblia fala, ele vai pisar o lagar, está lá no livro no Apocalipse, ele pisará o lagar e vai espremer, está dizendo ali, vai espremer, vai, quando você ouvir, espremer o lagar. Aí escorria o vinho aqui, era tirado e colocado em potes. Era assim que era feito. Agora, olha que interessante, a Bíblia vai dizer assim, Gideão estava malhando trigo. Malhando o quê? Trigo. Na onde? Lagar. Ué, mas no lagar é lugar de malhar trigo? Porque não era a época de uva.
Não era a época. Mas por que ele estava malhando lá? Mas ali, mesmo não sendo a época, não faz sentido você malhar o trigo dentro do lagar. Para se esconder lá. Hã? Para se esconder lá. Para se esconder. Porque não era a época de uva. O midianita, naquela época, os midianitas estavam oprimindo Israel, né? Então o que acontecia? Ele escondia no lagar, porque falou, ninguém vai me procurar no lagar. Não ia mesmo, não era época de uva. Então ele ficava ali dentro, olhava, de vez em quando erguia a cabeça, ele ia malhando o trigo ali dentro. Era uma estratégia que ele usou para esconder, porque os midianitas vinham e pegavam todas as colheitas dele e levavam embora. Então o fato, depois que a Bíblia vai fazer questão de dizer, e Gideão estava malhando o trigo no lagar, no lugar que era usado para pisar as uvas, para esconder do inimigo. Era uma estratégia que Deus deu para ele. E por isso que Deus escolhe Gideão. Falou, esse camarada é inteligente, esse camarada é esperto, é esse que eu vou usar. Tá? Para tirar o povo da mão dos inimigos. Vamos lá. Bom, deu para entender, né? Agora então, vamos lá. Aqui, ó, aqui é um outro tipo de lagar. É uma ilustração aqui do anjo aparecendo, cara, Gideão, né? Agora, isso é uma eira. Esse é o lugar onde Gideão devia estar debulhando o trigo. Era aqui, ó. E a Bíblia não fala que ele vai separar a palha do trigo, né? Porque debulhavam, eles vinham com uma assim, ó. Tá vendo aqui? É um tipo de uma esteira. O animal ia na frente, o menino sentava em cima dessa esteira para fazer peso, e o animal ia puxando essa esteira e ia debulhando o trigo, separando o trigo da palha. É por isso que o que João Batista chega dizendo? Eis que ele vem colocando a pá na eira e vai separar o trigo da palha, não é? O que era separar o trigo da palha? Justamente isso aqui, ó. Joga para o alto, o vento leva a palha embora e o trigo que é pesado fica. Entendendo? Então é isso que João Batista estava dizendo. E ele, né, colocará a pá e separará a palha do trigo. É isso que está dizendo, separar o que é bom daquilo que não presta. É isso. O trigo com o joio, né? Hã? Aquela palavra, trigo com o joio, mais ou menos por aí, né? Separar aquilo que não presta daquilo que presta, tá? Vamos lá? Vamos para frente? Bom, hábitos alimentares no jantar. No jantar geralmente era servido carnes, vegetais, vinhos, grãos, manteiga. Essa refeição é considerada pelos judeus como sendo a mais importante do dia. Ponto 1, ponto 2 ainda, tá? Sendo no momento sagrado para agradecer a Deus pelos alimentos. Vemos que tanto no Antigo como no Novo Testamento, o ato da refeição é visto como um momento de comunhão, como já destacamos, também a respeito do comprometimento da pessoa para fazer a refeição. Já falamos anteriormente da dieta alimentar. Os mais comuns, quais eram os mais comuns na dieta cotidiana de Israel? Pão, frutas, vegetais, proteínas animais, vinho e azeite. Dessa forma identificamos os judeus que possuíam uma prática alimentar saudável, né? Saudável, buscando a qualidade de vida. Bom, formas de higienização do corpo. Vamos ver um pouquinho aí da forma de higienização do corpo? Posso fazer uma pergunta? Pode. O porco e o peixe de fogo está liberado depois de Jesus? O quê? O porco e o peixe de fogo, os animais impuros. Hoje, se pode comer ou não? Foram purificados. Na verdade, veja bem, por que Deus não permitia que Israel comesse carne de porco, por exemplo? Uma dos animais era carne de porco, né? No deserto. Porque os porcos eram animais que traziam muitas doenças. Ok? Então Deus, para resguardar Israel, pediu que eles não comessem carne de porco. E Deus chama aquilo de imundo, porque aquilo ia prejudicar a saúde deles. Por que Deus mandava circuncidar? Cortar o prepúcio. Também para higiene do povo de Israel. Ok? Agora, no Novo Testamento, nos tempos de Jesus, já não havia mais essa necessidade. Tanto é que Paulo vai dizer para quê? Os crentes de Roma: comei de tudo que há no açougue. Tá? Aquilo que a lei, aquilo não era mais necessário para o povo de Israel. A circuncisão também já não era mais necessária. Então ele falou: come de tudo. Aí alguém pode dizer assim: mas Paulo mandou comer de tudo que tem no açougue, porque no açougue dos judeus não tinha carne de porco.
Lê do engano. Porque Paulo estava escrevendo aos romanos, e quem mais comia carne de porco eram os romanos. E ele falou, come de tudo que há na sopa. Ok? Então, o fato de não comer carne de porco aqui, era para conservar a saúde deles. Exemplo de hoje. Você sabe qual é a carne mais saudável hoje? Quem sabe? Peixe. Segundo mais saudável? Porco. Terceira mais saudável? A vaca. E o último é o frango. Principalmente por causa do hormônio. Pode pegar essas pesquisas de hoje, por causa de hormônio. Hoje em 40 dias, 45 dias, você tira um frango. É por hormônio. Tá? Então a carne mais saudável hoje é o peixe. Segunda é a carne de porco. Terceira é a de vaca. Isso é pesquisa, não é minha não, tá? Isso é pesquisa aí do órgão da saúde. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que quando a gente for pro céu, que a gente vai beber bebidas doces e carnes gordurosas. Essa aí está se referindo ao milênio aqui na Terra, tá? Quando acontecer o milênio, vai acontecer isso aí. Jesus vai estabelecer o reino milenar e vai dar até um churrasco para nós, mas é aqui na Terra, tá? Ovo. Os judeus na época comiam muito pouco ovo. Não, comia-se ovo, mas comia-se muito pouco. Por quê? Porque o galo, a galinha, era um animal impuro também para os judeus. Porque é um animal de pata fendida. Então era impuro. E só os ricos e os nobres, na verdade, comiam mais ovo naquela época. E o judeu, não, por causa da galinha ser um animal impuro, tá? Ok? Vamos lá? Pode continuar? A higiene do corpo, continuando aqui. O clima quente e seco da Palestina nos tempos bíblicos favorecia o hábito de se tomar banhos frequentes. Um detalhe aqui. Um judeu jamais poderia entrar no templo sem se banhar. Tinha que se banhar. Era chamado de banho ritual até. E na entrada, perto do templo, o tanque de Betesda, por exemplo, era um tanque para banhos que você se preparava para entrar no templo. Ok? Agora, se tomava banho todo dia? Não. Era raro tomar banho. A água em Israel era algo escasso, tá? Então o banho era algo raro. Ok? A temperatura elevada favorecia uma quantidade enorme de poeira, que fazia com que as pessoas buscassem se banhar assim que possível, né? Uma prática muito comum entre os judeus, qual que é? Lavar os pés das pessoas que chegavam em casa. Exemplo, você vinha andando lá 5, 10 quilômetros, tá? Chegava lá, o pé estava quente, empoeirado. Aí o criado mais humilde da casa, o que ele fazia? Chegava com uma bacia de água geladinha, colocava nos seus pés e banhava os seus pés. Você imagina que coisa boa? Hã? Você não chegava na casa e falou, ó, vou tomar um banho aí, posso tomar um banho? Não tem esse negócio de tomar um banho lá. Não tem banho, né? Água é raro. Então, o fato de banhar os pés, aquilo refrigerava. Agora, vamos para frente. Uma prática muito comum entre os judeus era lavar os pés quando chegava em casa. Esse ato representava para o visitante que era bem-vindo naquele lugar, além de fornecer um momento relaxante depois de uma viagem longa, cansativa e empoeirada nas terras áridas e cálidas da Palestina. Alguém chega com uma bacia de água gelada, aquilo era confortante, sim ou não? Bom, e os cabelos e a barba? Eram as regiões que necessitavam de maior cuidado. Então o judeu, principalmente homem, ele tinha que andar muito, porque era algo que estava mais aparente. Uma pessoa bem cuidada naquela época era um homem que cuidava bem do cabelo e da barba. Tá? Barba limpinha. Todo judeu, você sabe que usava barba, né? Sabe disso, né? Todo judeu usava barba. Jesus, grande a barba deles? grande. Inclusive no Antigo Testamento você não podia nem cortar a ponta da barba. O Senhor fala para não cortar nem a ponta da barba. Então Jesus provavelmente tinha barba. Tá? Com certeza. 100% de chance de Jesus ter barba. Ok? Algum susto aí com isso? Não, né? Ter os cabelos e a barba arrumados possui um significado social muito marcante para os homens. Cuidado da barba e do cabelo, e com as mulheres, o cuidado com os cabelos.
Esse cuidado demonstrava honra e responsabilidade para os que o vissem. Ver uma pessoa com o cabelo tudo bagunçado, a barba toda suja, era um ato de desonra. Tá? Ok? Durante as refeições, as mãos e os pés deveriam ser lavados. As mãos e os pés. Pois nas ruas eram muito empoeiradas e deveriam não trazer contaminação para o ambiente da ceia. Outra coisa, eles tiravam o calçado para entrar em casa. Certo? Também por causa disso. Tiravam o sapato. E lavavam os pés e entravam. Por higiene, né? Por higiene. Olha como era o costume. Veja bem como era o costume. Você chegava na casa de alguém, era convidado para jantar ou almoçar. Ou jantar, geralmente era jantar, que era convidado, né? O que o anfitrião, o dono da casa, fazia? Beijava a face do convidado. Isso era um costume. A primeira coisa que ele devia fazer é beijar a face do convidado. Depois, pegava o óleo e usava para ungir a cabeça dos convidados os sinais de boa-vinda. Ungir a cabeça com óleo. Ok? E o criado mais humilde da casa lavava o pé dos convidados. Certo? Por isso que o Salmo 23 diz: unge a minha cabeça com óleo. É por isso que Eclesiastes 9, versículo 8 diz: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça e a veste branca. Ok? Dá para entender? Esses versículos não estão à toa lá. Bom, agora olha aqui um fato interessante. Ó. Jesus voltando-se para a mulher, está em Lucas 7, 44 a 45. Jesus voltando-se para a mulher disse a Simão: Simão, vê esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, você não me beijou. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo. Ela ungiu com bálsamo os meus pés. Que tapa na cara do Simão, né? Você sabia que Simão era leproso? Jesus curou ele, irmãos, da lepra. Só que o Simão, Jesus curou ele da lepra, e o camarada não beijou Jesus, não lavou o pé dele e não ungiu a cabeça dele com óleo. Aí veio uma mulher prostituta. Uma prostituta, que o povo disse: se esse homem soubesse quem é essa mulher. O próprio Simão falou assim: se esse homem aí soubesse quem é essa mulher aí que está beijando o pé dele. O Simão, que Jesus curou ele de lepra, estava julgando a mulher. Agora Jesus vai fazer o quê? Em vez de julgar a mulher, vai julgar o Simão. Falou: Simão, você, eu entrei na sua casa, Simão, você não beijou meu pé. Não me deu beijo, aliás, no meu rosto. Não ungiu minha cabeça com óleo. Ele era fariseu? Fariseu. Conhecedor da lei. É conhecedor da lei. Eu entrei na sua casa, você não me beijou, você não ungiu minha cabeça e você não lavou meus pés. Essa mulher, ela está beijando meus pés, ungindo meus pés, enxugando ainda, e está banhando meus pés com as lágrimas, enxugando com o seu cabelo. Que tapa, não? Sim ou não? Vamos lá. Agora, há um grande pregador aí na internet. Depois eu vou colocar o vídeo dele aí, mas não é título só de informação, tá? Não é? Eu até admiro muito ele e gosto muito dos vídeos dele. Mas por isso que eu falo, irmão, você não pode tudo que você ouvir, você tem que conhecer a Bíblia. Se você sair repetindo tudo que você conheceu o contexto, sem conhecer a Bíblia, peraí, deixa eu ver se isso aqui está certo. Cuidado, não vai caindo de cabeça. O que esse grande pregador fala? Que Maria, essa mulher que ungiu os pés de Jesus, essa mulher, era Maria Madalena. Lembra, Fabiano? Foi você que falou, que o camarada falou que era Maria Madalena? Numa pregação? Que essa mulher pecadora era Maria Madalena. Era a irmã de Lázaro. Que era a irmã de Lázaro, piorou. Essa mulher pecadora nem era a irmã de Lázaro e nem era Maria Madalena. Essa mulher não fala o nome ou fala o nome? Não fala o nome. Fala, né? A Bíblia não fala o nome dela. E nem era. E a Maria Madalena não era prostituta, tá? O
quem inventou isso foi a Igreja Católica. Mas depois, até agora eles pararam até com isso. Mas há muitos anos eles falaram que Maria Madalena era prostituta, tal. E o texto não diz, e nem a história, há fatos que comprovem por Eusébio, por Agostinho de Hipona, ou por Eusébio de Cesareia. Nenhum deles, nenhum grande historiador vai dizer que essa mulher aqui era Maria Madalena. Muito pelo contrário, Maria Madalena era uma mulher rica, morava em Magdala, né? E era uma mulher, inclusive, ela era endemoniada, isso sim. Jesus expulsou dela 7 demônios, está na Bíblia, mas não fala que ela era prostituta. E o grande pregador que eu falei aí, ele vai dizer que essa mulher que nós acabamos de ler era Maria Madalena. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Agora vamos entender que oração. Cadê? Então depois do intervalo nós vamos ver quem eram essas mulheres e vamos fazer distinção entre elas para você nunca mais confundir elas, tá bom?